chamo agora o professor Cícero Augusto de Souza para ministrar sobre o tema reabilitação cardíaca, da dor no peito à academia. Professor Cícero, muito obrigado pela sua participação, fica à vontade. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer conhecer a cidade de vocês e estar aqui nesse evento. Obrigado, professora Karina, pelo convite. Sempre uma honra poder falar sobre a minha área de atuação, na qual eu estou há 22 anos, completados agora no começo do ano, atuando dentro de um hospital, né? Acredito que muitos dos que estão aqui entraram no curso de Educação Física, talvez sem saber da atuação que existia, já estava já estabelecida dentro do sistema de saúde, né? Pelo menos das pessoas que eu conheço, dos alunos que eu converso na universidade, quem fala que vai trabalhar com saúde, ele quer trabalhar numa academia com saúde, mas ele não conhece o sistema de saúde. Então, brilhante apresentação do professor Géder, do professor Paulo, e agora eu vou falar um pouco do meu serviço de reabilitação cardíaca dentro de um hospital, dentro da alta complexidade. Por favor. Então, como eu falei, sou formado há 22 anos, eu entrei no curso de Educação Física para trabalhar com esporte, eu era atleta de futebol, e a minha ideia foi, se eu não fosse atleta, eu trabalhar com preparação física, ou técnico, ou qualquer coisa afim ao futebol. E no meio da faculdade, conhecendo os diversos laboratórios que lá existiam, lá em Santa Catarina, desculpa, né, não me apresentei, lá de Santa Catarina, conheci o núcleo de cardiologia e medicina do exercício. Desde a terceira fase comecei a me envolver, meus estágios acabaram sendo nessa área e saindo da universidade tinha um concurso público com 8 vagas para trabalhar dentro de hospital e lá fui eu fazer essa prova e hoje estou lá. Então nós tínhamos vaga para trabalhar com saúde mental, para trabalhar em hospital infantil, um hospital de dependentes químicos e aí o outro com área na reabilitação cardíaca na qual eu estou. Eu estou enrolando porque eu estou esperando a apresentação dos meus slides aqui, tá? Não começou a valer o tempo ainda. Não. São 40 minutos para mim, né? Então, vocês vão ver que na apresentação eu coloco um sumário de tudo que eu vou falar. Então, vou falar um pouco sobre a história da atividade física. Talvez alguns ainda não conheçam, mas aonde surgiu a gente estar na área da saúde hoje, né? Ela tem um histórico que não é tão recente. Então, o tema da minha aula hoje é da dor no peito à academia. Quando eu conversei com a professora Karina sobre essa possibilidade, isso é um curso que eu já dou há bastante tempo, mostrando para o profissional de educação física, onde nós temos que atuar, né, desde o diagnóstico da doença, que a gente pode se auxiliar também, até a alta hospitalar e o retorno dele, como a gente chama, contra-referência para a unidade de saúde. Então, meu currículo já foi apresentado anteriormente, então estou no Instituto de Cardiologia desde 2003 e mais de 200 mil atendimentos foram realizados nesse período. Então, bastante gente passou pelos cuidados do nosso hospital lá. Então, nossa ideia nessa conversa hoje é falar sobre exercício, fator de risco e mortalidade, reabilitação cardiovascular. Então, o que é, por que fazer reabilitação, quem deve participar, quando iniciar, as fases da reabilitação e as diretrizes que regem essas orientações e o cenário atual de reabilitação cardíaca que nós temos no país hoje. Então, esse é o hospital no qual eu atuo. Ele fica na cidade de São José, que é colado em Florianópolis. Então, do centro de Florianópolis ao centro de São José dá 4 quilômetros. Então, é muito próximo. É só atravessar a ponte, logo em seguida ele é um hospital. Aqui é um hospital geral e dentro desse hospital a gente tem uma fatia que é o Instituto de Cardiologia. Nós estamos agora construindo um prédio novo, mas hoje a reabilitação funciona ali. O setor de reabilitação, por a gente entender que da importância, né, a gente está construindo um prédio que vai alojar todo o serviço de reabilitação nos 2 primeiros andares. Esse é o projeto, aqui é uma fotinho da execução, só que essa foto ela é de 1 mês e meio atrás, hoje ele já está todo fechado, agora está na parte final de acabamento. E sempre que eu vou falar de exercício, eu gosto de mostrar essa foto, porque a gente que trabalha com educação física, a gente que trabalha em unidade de saúde, até mesmo em hospital, a gente tem que ser muito criativo, né? E todos nós devemos ser, senão a gente não consegue
atender e atingir aqueles nossos objetivos. Eu costumo colocar essa foto aqui, porque essa é uma paciente que passou pelo serviço de reabilitação. Ela fez um período de treinamento dentro do hospital, tanto durante a internação, quanto de forma ambulatorial, vindo do seu município até o hospital. E a gente, sabendo da logística que era, a gente orientou para fazer exercício, primeiro para procurar a unidade de saúde, via encaminhamento, mas o município pequeno não contemplava, e ela fazia exercício por conta própria, porque o próximo vizinho dela era 400, 500 metros. Então, ela caminhava e descalça. Esse era o jeito que ela caminhava. Quando ela veio para o hospital, para fazer o programa de exercício dentro do nosso ambulatório, nós orientamos. Dona Luzia, é importante que a senhora venha com um calçado confortável e firme no pé. E essa é a fotinho do calçado confortável e firme no seu pé. Infelizmente, Dona Luzia faleceu ano passado, mas todas as vezes que eu ia dar aula, eu falava que eu ia contar a história dela. Então, vou fazer um aparato bem mais rapidinho para a gente entrar no assunto exercício físico na área da saúde e depois a gente vai falar sobre a rotina dentro do hospital. Então, quando a gente fala... As pessoas aqui conhecem os estudos de Framingham? Quem não conhece, é bom começar a dar uma lidinha, porque ele é bem interessante. E o mais legal, tu conversa com o ChatGPT sobre ele vai falar muita coisa legal. Mas muita coisa legal. Então, Framingham é uma cidade nos Estados Unidos que lá na década de 40... ela foi escolhida pelo governo para ser um centro de pesquisa, né? Ligado a uma universidade, uma população de mais ou menos 15 mil pessoas, 1/3 dessas pessoas foram convidadas a participar do estudo. 1948. Até hoje, existem esses estudos, e já foram publicados, acho que eu coloquei aqui, mais de 3.000 estudos relacionados a Framingham. Então, ela faz avaliação extensiva, não só... Ela, inicialmente, vem até a universidade, fazia todas as avaliações, anamnese, a pessoa voltava para casa, no ano seguinte ela respondia uma mala direta, depositava no correio, então, por muito e muito tempo. E aí, Framingham, ela ficou famosa porque, de lá, a gente conheceu os fatores de risco. A gente descobriu que a hipertensão era prejudicial para a saúde e levava à mortalidade. Isso lá na década de 50, em 60, descobriu-se que o tabagismo era um vilão. Hoje, para nós, a gente já nasce sabendo disso, né? Colesterol alto, o sedentarismo na década de 70, e eu coloquei aqui a segunda e terceira geração, porque os filhos e netos daquelas pessoas lá em 1948 até hoje fazem parte do estudo. A cidade vive em torno desse estudo. Paralelo a isso, vocês viram que em 70 descobriram que o sedentarismo era um fator de risco importante para a doença de uma forma geral. Paralelo a isso, em outra região, lá na Europa, na Inglaterra, esse pesquisador descobriu, esse e o seu grupo de estudos, que existia uma diferença brutal. Eu boto esse ônibus, que é o ônibus bem comum na cidade de Londres até hoje, muito mais moderno, mas eles descobriram que os cobradores de ônibus tinham muito menos infartos quando comparado aos seus pares, os motoristas. E eles eram colegas. Eles moravam em comunidades próximas, eles tinham hábitos alimentares de atividade física fora semelhantes, e a única coisa que tinha de diferença de comportamento entre cobradores e motorista é que o cobrador tinha o hábito de andar de assento em assento recolhendo o bilhete. Parece pouco, em torno de 800 a 1.500 metros, mais ou menos, o deslocamento que ele fazia por dia. Mas isso, na conclusão do autor, mostrava que era um fator de importância para esses desfechos. Então, a partir dali, também, lembrem-se, lá nos Estados Unidos, foi estudando a parte da atividade física, e, na verdade, da inatividade física. Paralelo a isso, na década de 50, na Inglaterra também começou a mostrar algumas fontes importantes de que a atividade física conferia algum fator de proteção. Passamos algumas décadas para frente, né? Isso depois foi comprovado nos estudos no Interheart, que é o maior estudo na área da cardiologia publicado no início desse século, 2004, que avaliou gente de todo mundo, de diversas culturas, e aí sim estabelecendo que exercício, alimentação saudável e... Isso aqui foi um choque na época da medicina, porque falou que o álcool conferia proteção. Isso virou um rebu no consultório. Nessa época eu já atuava no hospital e a gente ia para congresso e discutia e falava que o álcool conferia proteção cardiovascular. E era um boom, né? Todo mundo queria tomar tacinha de vinho. Na verdade,
Conferia a proteção cardiovascular, mas não falava da doença social, que é o álcool, não falava de outras doenças em detrimento daquela cardíaca, né? Ainda assim, protege o coração. Mas ele é tão danoso para a saúde que hoje já não se fala mais nisso. Mas os resultados mostraram que sim, conferia a proteção. Então, esses fatores de risco conferiam até 50% de proteção. Isso depois foi comprovado mostrando não só o fato de fazer exercício, mas ficar sentado muito tempo também, mostrado nesse gráfico, quanto esse laserzinho está bem ruimzinho aqui, eu não estou conseguindo o ponte. Mostrando que quanto mais era o tempo sentado de cada pessoa, maior era a chance de mortalidade, ao passo que eu descobri que isso é um fator de risco hoje, dia 11 de abril, descobri que é importante eu fazer exercício. Se eu passar a fazer exercício, confere-se uma proteção bem importante, que a gente mostra num follow-up de 18 anos, que aquelas pessoas que passaram a fazer atividade física, se vocês observarem... Se vocês observarem... Aqui na tela está aparecendo. Então, esse estudo mostrou que... Então, eu vou continuar aqui, eu vou acompanhando nos gráficos, mostrando que, independente do momento da vida que tu passar a fazer atividade física, tu começa a conferir mais proteção, independente da doença crônica que você porte. Acho que tem que trocar a pilha dele. Eu não trouxe pilha. Não, mas aí depois a gente troca. Não está indo. Opa, aqui está. Então, mostrando aqui... Deixa eu adiantar um pouquinho. Então, mostrando como na primeira coluna mais em pretinho, a pessoa era sedentária nos 2 momentos da avaliação. Na segunda coluna, ela era sedentária e depois passou a ser ativa. Na segunda coluna também um pouquinho menos escura, e na terceira, menos rachurada ali, mais clarinha, aquelas pessoas que eram ativas nas 2 avaliações, conferindo mais proteção à sua saúde, seja ela independente da faixa etária. E esse outro estudo aqui do professor Myers, também um divisor de águas, mostrando qual a capacidade funcional. A gente fala que a inatividade física traz prejuízo para a saúde, mas o que a gente tem que falar também é que quanto melhor for a capacidade funcional, melhor a capacidade física, melhores são os desfechos em saúde, seja para hipertensão, seja para doença pulmonar, diabetes, tabagista, para pessoas com obesidade e acima de colesterol. Então, se vocês verem na linha de nulidade, levem em consideração a linha de nulidade 1. Eles dividiram em 3 tercis essa população de homens, mais de 6 mil homens. Então, linha de nulidade seria o risco 0. Aquelas pessoas que tinham um pouco de condicionamento físico, seria a segunda coluninha daquele grupo do gráfico, e na terceira, aquelas pessoas acima de 8 METs. Mostrando também nesse estudo, e aí isso aí virou um divisor de águas, isso aqui eles mostram muito no Congresso de Cardiologia, são os médicos falando também, aqueles que defendem a atividade física, o quão importante é a gente ter capacidade física para a nossa saúde. E hoje a gente tem, na capacidade funcional, um preditor de mortalidade e de longevidade. Então, quanto melhor a nossa capacidade funcional, menor é a chance da nossa morte por doenças, né? Então, aqui mostrando aquele mesmo estudo, quanto maior é a tua capacidade, aqui está descrito em METs, em coeficiente metabólico, menor é a tua chance de mortalidade no longo prazo, ao longo de 14 anos. Então, a capacidade física é, sim, preditor de mortalidade, e a capacidade funcional é o principal marcador de saúde que nós temos hoje. Esse aqui é um estudo que eu gosto bastante de mostrar para profissionais não da educação física, porque a gente mostra o poder que o exercício e a capacidade funcional têm. Se vocês forem observar aqui, ao longo de 28 anos, sobre mortalidade, se vocês forem ver no grupo 4, eu vou ler aqui, ó, homem com baixa capacidade funcional e alteração elétrica. Ou seja, o sedentário, quem tem alteração de isquemia no teste de esforço, no eletro. Esse é o cara que mais tem chance de morrer, porque ele é sedentário, baixa capacidade funcional e já tem um coração
com uma alteração isquêmica, ou seja, com alguma obstrução coronariana. No grupo 3, vou ler aqui para vocês, homem com baixa capacidade funcional, sem alteração do eletro. Um homem que é sedentário, mas ainda não tem uma doença estabelecida no seu coração. Mesmo assim, ele tem uma chance de mortalidade maior, vejam bem, do que o grupo 2, que é homem com alta capacidade funcional e com alteração no eletro. Ou seja, esse que é o paciente que a gente tem no hospital. É o paciente que já tem uma alteração no eletro, já tem uma isquemia, tratada ela ou não, né? Limpa ou não, mas é uma pessoa que tem doença cardíaca de base e tem alta capacidade funcional. A chance dele morrer é menor do que a do sedentário que não tem alteração do eletro. Então, tu falar para uma pessoa, é muito comum a gente ouvir isso, né? Tem que fazer exercício, mas eu sou magro, eu não preciso fazer. Então, a mesma coisa acontece. A pessoa que é sedentária, mas que não tem alteração de eletro, o risco de morrer é mais do que aquele paciente que está acima do peso, mas que faz o seu trotezinho, mesmo com alteração cardíaca. E, claro, o sedentário, o ativo e sem alteração no eletro, o grupo 1 é aquele que menos morre ao longo do tempo. Então, rapidamente, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Reabilitação cardiovascular. A gente tem entrada no hospital, né, onde eu trabalho na alta complexidade, de duas formas. A primeira, pela atenção primária, foi consultar, o colesterol está alterado, aí o médico fez alguma solicitação de exame e viu que ele tinha necessidade de fazer algum exame mais complexo. Ele vai para o hospital. Ou, de repente, até já vê alguma alteração que indica algum procedimento, e aí ele vai lá para o nosso hospital. Ou, da outra forma, que é a mais comum de acontecer, porque a população desconhece esse fluxo, né, do SUS, atenção primária, faz atendimento de base para depois chegar na média e alta complexidade, ele vem pelo SAMU, porque o infarto é a primeira manifestação da doença na maioria das pessoas, que ontem era saudável e teve um evento agudo e virou um cardiopata, e ele entra pela emergência. Então, comumente, o caso de dor no peito, ele vai para o hospital e aí lá a gente vai fazer uma bateria de... Eu botei aqui um fluxograma mais en passant, assim, que ele chegou na emergência com dor no peito, ele vai fazer um exame de laboratório, um exame de sangue, para dosar a troponina, para ver se não teve lesão muscular, e aí coleta na circulação. Vai fazer um eletro, acontece de ter infarto sem eletro também, e tem a avaliação clínica, que é a avaliação do médico, né, de alguns sinais e sintomas do paciente. Então, dessas três, se 2 estiverem positivo, ele tem o diagnóstico de infarto do miocárdio. Daí, a partir dali, ele vai fazer uma bateria de exames para ver que tipo de doença que ele tem, e ali, se é uma doença das artérias coronárias, se é uma doença das válvulas, se é um distúrbio de ritmo, alguma arritmia, se é doença do músculo cardíaco, e a partir dali, os procedimentos que são aqueles que a gente recebe diariamente no hospital. Cirurgia de revascularização, seja ela ponte safena ou angioplastia, né, colocação de stent, plastia ou troca de válvula, procedimentos eletrofisiológicos de ablação, colocação de marca-passo ou de desfibrilador, e em casos mais extremos de doença do miocárdio até o transplante cardíaco. Esse é o perfil das pessoas que vão lá no hospital no programa de reabilitação. Então, a reabilitação nada mais isso aqui é uma definição bastante antiga, mas sempre atual, que é o conjunto de atividades necessárias para fazer as pessoas com doença cardíaca voltarem a ter restauro da sua vida, seja ela social, laboral, recreativa. E eu sempre peço para colocar sexual também, que é um tema bastante importante, que eu sempre gosto de falar no assunto, que passa muitas vezes batido. E o principal objetivo é combater agressivamente o fator de risco. O hipertenso tem que ser tratado, o diabético tem que ter cifras controladas, quem está acima do peso tem que fazer alguma forma para voltar a ter o peso normal, ou o mais próximo possível para ter menos danos para a saúde. Quem fuma tem que parar de fumar. Aquilo que a gente costuma fazer na nossa prática, na saúde, né? Ou de um cliente, de um aluno, que a gente vai promover exercício, a gente tenta sempre combater fator de risco. Com isso, a gente minimiza e até pode reverter o processo de aterosclerose e também diminui a chance da pessoa voltar para o hospital. Quando a gente faz um tratamento, a gente quer que essa pessoa dali vá viver bem. E muito. Mas acontece que a gente sabe que combater fator de risco, tirar do sedentarismo, é muito complicado. A pessoa, volta e meia, ela volta para uma reinternação.
Rapidamente, a reabilitação dentro do hospital ela começou porque os teimosos, a gente tinha uma obrigatoriedade de deixar o paciente em repouso prolongado no leito após o infarto. A partir da década de 40, algumas pessoas, alguns pesquisadores começaram a questionar porque ficava muito tempo no leito e a sobrevida pós-infarto ela era muito, muito curta. E aquelas pessoas que teimavam o repouso tinham uma sobrevida maior. Então começaram a ver que talvez aquela simples atividade de se levantar do leito, tomar banho sozinho, caminhar pelo corredor do hospital, parecia ter algum efeito favorável. A partir daí começaram a criar protocolos de pequenas caminhadas dentro do hospital, até que em 1997 veio a primeira diretriz nacional. Hoje nós temos um grupo de documentos, depois no final eu passo para vocês o link, mas é que ali, quem tiver interesse de trabalhar dentro do hospital, na área da cardiologia, que é essa na qual eu falo para vocês, esses são os documentos que nos orientam. Por que a gente fala de reabilitação? Porque a gente sabe que no idoso frágil a chance de perder capacidade funcional com uma doença ela é muito acelerada. Entrou no hospital, quanto maior é o tempo de internação, maior é a chance dele ter perda de capacidade funcional. O que a gente costuma fazer? Paciente que entra no hospital e que não faz reabilitação, ele volta, mas ele volta com uma certa dificuldade. Aqueles que fazem reabilitação, a gente costuma dizer que é para resgatar as funções, lembra lá? Físicas, sociais, mas o que a gente observa? Uma supranormalização, porque as pessoas entram sedentárias no hospital. E quando eles saem de alta, eles já saem fazendo atividade de deambulação, subir e descer escada, às vezes exercício na bicicleta durante a internação, e na alta precoce, nas primeiras semanas, ele volta para fazer exercício. Então, a gente costuma dizer que a reabilitação ela não deixa a pessoa como ela era antes, ela deixa ela muito melhor. Então, eu costumo dizer que ou a gente aprende exercício na escola e em casa, ou a gente vai ter que precisar passar pelo sistema de saúde, aqui é nomeado pelo hospital, para aprender a falar sobre exercício físico. Quando iniciar programa de exercício em paciente cardiopata, o quanto antes, a diretriz nos mostra que, a partir do 7º dia de doença estabilizada, procedimento de angioplastia estabilizado, ele está apto a fazer exercício, salvo alguns resguardos, né? Mas ele está liberado. A gente tinha uma briga muito importante antes dos anos 2010, 2012, que para a gente fazer exercício com o paciente cardiopata, o médico exigia que a gente fazia um teste de esforço, e a gente perdia a força, porque a gente tem ferramenta suficiente para avaliar esse paciente. Ele saiu de alta, ele voltou a trabalhar, mas ele não pode fazer exercício. E aí um colega que trabalha comigo, médico, foi para a Clínica Mayo, nos Estados Unidos, passou um mês lá, e falou, a gente vai mudar a conduta no Brasil com essa viagem que eu fiz para lá, porque eu, como cardiologista que escrevo diretriz, a gente vai tirar a obrigatoriedade do teste ergométrico. Eu, como atendendo na ponta, eu falei, putz, eu acho que eu vou ter mais intercorrência, porque eu vou conhecer talvez um pouco menos o paciente. Eu consigo fazer as minhas avaliações, mas eu não consigo saber se ele está entrando em isquemia em algum momento, a não ser que ele tenha algum sinal, alguma queixa. Mas só a alteração elétrica, o teste ergométrico me mostrava. E a gente fez 2 anos de acompanhamento e o número de intercorrência desses 2 anos sem teste ergométrico foi igual de quando a gente tinha. Então, ali virou um padrão e a diretriz hoje já fala que não tem necessidade da obrigatoriedade. O paciente chegou no consultório, a gente faz uma avaliação pré-participação, como para qualquer atividade, né? Avaliando aquilo que a gente julga necessário melhorar no paciente, em especial dando atenção à saúde cardiovascular, porque ele é um paciente que já teve problema cardíaco. Importante conhecer os fatores de risco e ajudá-lo também, junto com a equipe multi, a orientá-lo com relação a isso. E no hospital, eu vou acelerar um pouquinho. Quanto tempo eu tenho? Mais 20, né? Eu vou passar umas fotinhas do nosso serviço lá, que é a fase 1 da reabilitação. A gente tem uma palestra semanal de educação para o paciente internado. A gente passa o trenzinho da alegria de quarto em quarto, chamando os pacientes para o auditório para falar sobre os benefícios do estilo de vida mais ativo e o quão importante é para eles, para não voltarem mais ao hospital, se cuidarem. Aqui, aí com a fisioterapeuta do lado de lá, fazendo deambulação, exercício de respiração. Ali uma cartilha de orientação que eles recebem. Fase 2, a sala que a gente tem dentro do hospital. São 16 cicloergômetros, bicicleta e esteira. E do lado do hospital a gente tinha uma pista de caminhada que agora não tem mais, que vai ser construído um novo espaço,
mas onde a gente fazia as atividades de grupo. Aí que a gente chama de fase 3, que é o paciente já mais tardio, já está de alta há mais de 3 meses da internação, já passou pela fase 2, já passou mais ou menos por 20 a 30 sessões assistidas, né, com um grupo menor, e ele participa de um grupo que dá 80, 100 pessoas, todos os dias, ao longo do mês, e todos os dias pessoas diferentes. É muita gente. A gente costuma atender numa média de 14 pacientes novos por semana, entrando no programa. Então, o fluxo é muito intenso. E a fase 4, a gente elaborou uma cartilha de orientação de exercício, com alguns modelinhos de prescrição, e que, escala de Borg, e que ele preenche o seu exercício que faz em casa. Que é um modelinho que o paciente fazia bicicleta, esteira, ali o horário de início e término, e ele tinha aparelhinho de pressão, ele gostava de registrar. Esse era o modelo. E aí os pacientes que fazem em casa também. Quando a gente teve a pandemia, a gente sempre falava da importância da telemedicina, telereabilitação, e a gente ficava patinando nisso. E quando aconteceu a pandemia, a gente teve que mudar de uma semana para outra. E nós criamos um ambulatório, porque o paciente, quando ele estava internado, ele saía com orientação para voltar no retorno do cardiologista em 30 dias, e aí eu acompanhava no consultório do lado e fazia orientação de exercício. E a gente criou um protocolo interno que, primeira consulta presencial, a segunda a gente fazia uma chamada de vídeo 2 dias depois, com horário marcado, depois uma semana depois, e a cada 15 dias, e paralelo a isso a gente fazia estímulos pelo WhatsApp para manter as pessoas ativas, né? Infelizmente, por baixa de funcionário, a gente acabou, logo que a pandemia foi diminuindo a intensidade, foram liberando, e o serviço no hospital de ambulatório voltou, a gente acabou não dando continuidade, mas vem em alta ainda a telemedicina. Aqui são as diretrizes, que eu sempre gosto de falar de uma por uma quando a aula é mais longa, mas desde 97, do primeiro até a última de 2020, são as diretrizes. No final, aqui é o link, é o portal da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vocês encontram vários lá. E o cenário atual, para finalizar. Santa Catarina, então, nós temos 3 programas de reabilitação cardíaca estruturados, um no hospital, um numa universidade. Eu desconheço, agora falha minha, da UFSC, se está continuando o PROCOR, como é que está lá, mas acaba sendo distante do nosso grupo que toca os outros lugares no estado ali, e tem clínica particular também. Mas é muito pouco comparado ao que precisa, né? Aqui a gente mostrando o nosso, está bem pequenininho ali em azul, a gente atende pessoas de 28 municípios. Tá marcado ali aqueles que a gente atende, mas é muito pouco. E esse aqui é o exemplo da Alemanha, que é um país mais ou menos do tamanho do nosso estado, que tem mais de 200 centros de reabilitação espalhados. Mostrando sobre programas, então, ali 39 programas no Brasil. Isso aqui é um estudo que ele usou dados mais antigos, né, com uma população de 190 milhões, nós estamos com, acho, 210, 215 milhões de pessoas, mas a proporção era um programa de reabilitação no país para cada 5 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos é um programa para cada 100 mil pessoas. Com relação a encaminhamento médico formal para programa de exercício, lá nos Estados Unidos ainda, a gente costuma dizer que é alto, 50% dos pacientes que são atendidos num hospital, eles são encaminhados para um programa de reabilitação. No Brasil, a gente não tem esse número. Então, eu fiz uma analogia com números que nós temos hoje. A gente tem mais ou menos 400 mil infartos por ano, sendo que desses, 1 a cada 6 ou 7 morre antes de chegar no hospital, sobrevivem 340 mil. Se nós temos 39 programas, a média de atendimento de programas ano, isso é um dado do estudo canadense de abrangência mundial, mostrou que no Brasil um programa atende em média 60 pessoas por ano. O nosso atende 600. Então, para ver que tem muito programa que atende muito menos, né? Então, numa faixa de 39 programas e 60 pacientes, a gente tem capacidade de atender mais ou menos 2.300 pessoas no país com reabilitação cardíaca. Equivale menos de 1%. Então, a pessoa infartou, se ela estiver num grande centro, ela vai para um programa de reabilitação. Agora, se ela estiver numa cidade mais afastada, a chance de ela ter um programa formal ela é muito baixa. Sabendo disso, eu costumo dizer que nos últimos 7 anos eu mudei a minha forma de orientar.
Nos primeiros 15 anos da minha formação, que eu saía para dar curso de reabilitação, eu falava o que os meus colegas cardiologistas falavam. É importante que cada um aqui que tem interesse monte um consultório, monte uma sala junto com o médico, monte um programa de reabilitação, uma academia de reabilitação. E eu falei durante 15 anos e o número de programa de reabilitação foi diminuindo. Cada vez. Cada ano que a gente falava, apresentava um número diferente para baixo. E eu mudei a estratégia. Eu costumo dizer, desde o Congresso Brasileiro de Reabilitação em Goiânia, em 2017, eu mudei na viagem. Eu falei, eu não vou mais falar para as pessoas criarem programa de reabilitação, mas eu quero que todo mundo aqui que atue lá na linha de frente saiba atender um cardiopata. Porque quando nós entramos para a área da saúde, tem o bônus, né? Tem o bônus de trabalhar na área da saúde, mas também tem um ônus, que é trabalhar com uma infinidade de doenças, é conhecer uma infinidade de doenças. A gente não estuda remédio, mas é muito importante saber de remédio, porque vai interferir na nossa conduta, vai interferir na nossa orientação. Porque se a gente for promover alguma coisa e o remédio tem um efeito que auxilie ou que atrapalhe, a gente vai ter que saber. Então é muito importante a gente falar de remédio. E a partir dali eu mudei minha conduta. Eu não faço mais questão que as pessoas façam, criem programa de reabilitação. Mas eu quero que as pessoas saibam atender. E aí, nessa palestra, eu comecei a mostrar esse slide que é um encaminhamento que a gente costuma fazer, que, como eu falei para vocês, a entrada do paciente ele é ou via atenção primária, pela unidade de saúde, ou pelo SAMU. Mas a gente tem que fazer a contrarreferência, que é devolver esse paciente para que o município faça o atendimento e dê continuidade. Então a gente faz esse encaminhamento. A gente encaminha para a unidade de saúde quando tem profissional de educação física ou fisioterapia, ou então, na grande maioria das vezes, a gente encaminha para uma academia. Eu vou encaminhar para uma academia, vamos botar aqui em Londrina, num bairro mais afastado, vou mandar a carta, boto o meu telefone, boto o telefone do hospital, boto o meu celular, mas ele saiba que ele vai receber um paciente cardiopata. E aí, se ele tem conhecimento, aí não cabe mais a mim, né? Mas como profissional de educação física, ele tem que correr atrás. Na anamnese, ele vai falar, tem algum outro problema cardíaco? Tenho. E terá que destrinchar, conhecer e saber o que pode ser prescrito para esse paciente. Então, essa cartinha é uma apresentação, esse aqui é um exemplinho, paciente com 71 anos, diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, submetido à angioplastia com 3 stents. Esse aqui é mais antigo, mas a gente costuma descrever, né, aquela ali são o nome das artérias, descendente anterior, diagonais e marginal esquerda, e implante de CDI, que é o desfibrilador interno, que é tipo um marca-passo, né, que em momentos de arritmias malignas ele dá o choque direto no coração. Participa do programa de reabilitação em nossa instituição, praticou exercícios supervisionados de moderada intensidade, de tal a tal, realizando tantas sessões, e aí a gente fala da importância de ter profissional de educação física para onde ele está sendo encaminhado, né? Que aí a gente joga a responsabilidade para nós mesmos. E aqui, quando o paciente tem teste ergométrico, a gente coloca junto, se não tem, a gente manda sem teste. Porque muitas vezes, como eu falei para vocês, ele não tem mais obrigatoriedade de fazer teste de esforço para entrar, e muitas vezes a gente vai ter dificuldade de conseguir antes da alta do paciente. Porque o nosso fluxo é muito grande, nós trabalhamos no sistema de saúde com muita gente para ser atendida, não comporta o serviço de ergometria fazer exame só para nós. Eles fazem para vários setores, então a gente não tem como. E muitas vezes eles saem com prescrição de exercício baseado em testes de campo que a gente elabora. Então, mensagens que eu quero deixar para vocês. Exercício físico melhora a capacidade funcional, previne e protege, né, que não é segredo para ninguém, aumentando também a longevidade. Reabilitação, ele é um processo de educação, não é só exercício físico propriamente dito, mas é a educação para o exercício físico, porque não é tu mandar fazer, é tu explicar o porquê que ele tem que fazer, que aí ele assimila mais fácil. E é tema principal nas terapias, né, e deve começar o mais breve possível, e existem poucos programas de reabilitação no país, e com isso tem acontecido uma mudança de estratégia. Não mais se fala em criação de novos espaços, mas que o profissional se capacite a orientar exercícios para cardiopata nas diversas esferas. Eu estava vendo, tinha um professor de karatê, nas imagens que o professor já demonstrou, o professor tem que saber que pode ter um cardiopata lá. O que fazer? Na anamnese, vai saber, se ele viu, é muito comum em criança colocar CDI, né? Vai ter criança que tem um CDI, vai ter que correr para o livro, vai ter que conversar com o médico, vai ter que entender o que eu faço
se acontecer alguma coisa. É importante saber. Primeiros socorros é fundamental. Então, a gente muda essa conduta, não mais de criar estratégias para fazer programa de reabilitação, mas que todos nós nos capacitemos, né? Essa aqui é uma foto do congresso da semana passada, num congresso de cardiologia lá em Santa Catarina, que mais uma vez eu e mais um cardiologista brigando para que exercício físico seja colocado em todas as prescrições. Quem tiver interesse, mandar e-mail para pegar a apresentação, porque eu passei muita referência rápido, né? Quem tiver interesse, eu mando a apresentação na íntegra, e ali vocês vão conseguir puxar as referências. Muito obrigado pela atenção, gente. E colocando à disposição.